Paz e força, pessoal. Bom dia. Estamos juntos aqui para mais uma reflexão. Fala Josué. Estamos terminando esse ciclo de reflexões no livro de Josué. Nós estamos olhando para a conquista da terra e tirando lições aqui para a nossa jornada. A jornada continua. Estamos olhando aqui para a história da salvação e tirando princípios para que a gente construa também a nossa história, que a palavra de Deus mais uma vez nos encontre e que você possamos nos aproximar do Deus da palavra. Nós estamos na última parte do livro de Josué. O livro de Josué são 3 grandes blocos. Esse primeiro momento aqui que nós temos da transição entre Moisés e Josué assumindo a liderança, a preparação e, digamos, ali até o início em si da conquista, que é a travessia do Jordão. Nós temos esse grande bloco, que é a conquista em si, e nós temos esse bloco final, depois da conquista, que é a distribuição da terra e as últimas palavras de Josué. E por isso eu quero olhar com você hoje o capítulo de número 23. E eu quero observar com você um princípio aqui para a nossa jornada em Josué 23. O texto ele começa dizendo assim: passado muito tempo, desde que o Eterno tinha dado a Israel de todos os inimigos ao seu redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, todos os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e disse: eu estou velho, já vivi muito, e vocês viram tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês. Ele fez isso porque é eterno, o Deus de vocês, e lutou por vocês. E aí ele continua descrevendo essa exortação, essa convocação, né? Mas eu queria olhar com vocês a partir do versículo 14. Como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Mas estejam certos de que as boas promessas do Eterno, o seu Deus, foram cumpridas até o último detalhe. Nada ficou sem se cumprir, sequer uma palavra. Mas assim como todas as boas promessas do Eterno se cumpriram, ele também cumprirá todas as maldições, até que não reste um único israelita nesta boa terra, se vocês se desviarem do caminho da aliança do seu Deus, o caminho que ele ordenou, e começarem a servir e adorar outros deuses, pois a ira do Eterno se acenderá contra vocês, e ninguém sobreviverá, e não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra. O que nós temos aqui, e é interessante observar isso, porque nós temos essa transição final, esse momento final, e Josué tem consciência disso, e ele usa de um modo poético aqui para falar da morte dele. Versículo 14: como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Ele aqui não está preocupado em fazer um discurso sobre a morte, mas ele está lembrando de que o ciclo dele terminou, o ciclo dele está chegando ao fim, e ele tem uma preocupação com o que vai seguir. Ele não está aqui diretamente tratando da transição dele, de quem vai ficar no lugar dele. Ele não está aqui diretamente fazendo uma preparação sobre quem vai assumir o lugar deles. Vamos lembrar que essa transição aqui é o que nós chamamos do período dos juízes. Quando eles chegam na nova terra agora, eles não têm mais esse líder na figura que foi Moisés e Josué, e eles vão ser dirigidos por juízes nesse
processo aqui. Para quem já conhece um pouco mais dessa linha da história do povo de Israel, vai se lembrar disso, desses ciclos aqui, né? A gente sai dos patriarcas para o Egito, nós temos aqui a chegada na terra, o deserto e a conquista da terra, os juízes, e depois nós temos aí a relação de profetismo e monarquia. Mas o que eu quero observar aqui, e pegando um gancho nessa questão de Josué. Josué está dizendo, olha gente, o meu período chegou ao fim. Vocês podem perceber, ou seja, até porque o que eles estão percebendo? Não apenas quem ele é já, ele está idoso, tem a questão toda do aspecto pessoal dele, mas também o que eles estão vivendo. Olha, nós já conquistamos, já dividimos a terra, então, além do que é circunstancial, tem isso que é específico dele, está dizendo, olha, já deu o meu tempo, agora é o seguinte, vocês vão seguir sozinhos. E toda a mensagem do livro tem a ver com fidelidade e obediência, e ele traz aqui uma exortação, esse chamado à obediência, porque as promessas de Deus são promessas, e como que elas se cumprem, né? Nós não temos aqui, e é interessante nós lembrarmos disso, e isso passa muito da nossa visão sobre quem é Deus, de que são promessas compulsórias, ou seja, Deus vai cumprir, ponto final, não importa o que eu faça, que eu viva. O que Josué está nos chamando a atenção, falou, Deus continua sendo Deus, só que se vocês brincarem a respeito disso, escolherem outros deuses, não viverem na terra de acordo com essa aliança, em obediência e fidelidade, que é a mensagem do livro de Josué, vocês não vão vivenciar essas promessas. As promessas são para vocês têm esse voucher, né? Mas o que vocês querem desfrutar disso ou não? Só que eu não quero mergulhar aqui nessa mensagem da exortação, no conteúdo da exortação, mas eu queria olhar para esse final de ciclo. Josué tem a oportunidade do final de um ciclo. Nem sempre nós temos isso. Nem sempre nós temos a oportunidade do final do ciclo. Então aqui eu abro um parênteses. Seria muito bom, e é a minha pergunta, e é o princípio que eu quero conversar hoje, é o quanto nós nos preparamos para os ciclos que nós podemos encerrar, para os ciclos que nós temos a oportunidade de encerrar e encerrar bem. Nem todos os ciclos nós poderemos encerrar. E Josué está falando da morte aqui, e talvez a morte é uma dessas aqui que nos impedem de encerrar ciclos como nós poderíamos ou deveríamos. Então, por exemplo, como que se encerra o ciclo de um casamento? E, por favor, não entendo aqui que eu esteja defendendo aqui novos casamentos, mas quando vem a morte, se encerra um ciclo. E aí, então, como que a gente se prepara? Agora, diferente de um casal que chegou à decisão, que chegou ao divórcio, e eles vão preparar esse final do ciclo. Ou seja, eles entendem e reconhecem o final desta relação. Então, você tem aqui não apenas a morte. Eu não queria apenas olhar para a morte como final de ciclo, mas eu queria olhar para os vários finais de ciclos que nós vivemos. Por exemplo, nós temos os finais de ciclos profissionais. Você está numa empresa, você tem uma empresa, você é funcionário, você tem uma relação com... E não apenas mudar de vocação, mudar de profissão, mas você muda de empresa, você muda de local de trabalho, você aceita um novo desafio. Então, por exemplo, a gestação ela é um desafio, né? A maternidade para muitas mulheres, porque tem essa transição profissional, de compreender-se nessa relação, ou seja, fazer essa transição. Então, como da mesma maneira que você tem aqui esse período logo depois do nascimento, nós temos a questão das nossas leis, os 4 meses, quando essa mulher precisa, então, aqui tem a necessidade de voltar para o trabalho, e com 4 meses tem que largar o filho, já tem que voltar para o trabalho. Então nós temos ciclos que vão se encerrando, nós temos uma relação, por exemplo, você mora num lugar e você vai mudar, né? Eu estou vendo que entrou aqui a Lid, né? Nós moramos juntos muito tempo, perto ali, né?
E a mudança para uma outra cidade traz o final de um ciclo. Você pertence a uma comunidade de fé e você mudar faz com que você encerre um ciclo e você vá para construa um novo ciclo. Você tem relações de amizades que se encerram e que se iniciam. Você tem a questão, por exemplo, dos ciclos da educação do filho. A hora que esse filho cresce, sai de casa, né, ou que ele casa, ou que ele vai para a faculdade. Então, nós enfrentamos ao longo da vida muita transição de ciclo. E uma lição que a gente aprende com o Josué é de que há eu vou pegar a expressão que ali está usando, que há uma luta, porque assim, tem uma realidade do novo ciclo que independe de nós. Há uma questão que há um descontrole ou um não controle, ou a gente não ter domínio, a gente não tem como exercer tudo que nós gostaríamos de controle sobre a nova etapa, e sobre os que ficam, sobre como continua a jornada. Se a gente pensar numa relação de ciclo, nós podemos cuidar da gente. Se eu vou sair de uma empresa, se eu vou terminar uma relação, se meu filho vai sair de casa, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, assim, o que as pessoas vão fazer das suas vidas. Ou seja, eu não tenho mais influência e controle sobre isso. Em todo ciclo, a grande questão está sobre mim. Por isso que a gente vai lembrar tanto aqui das palavras de Josué 24, né, de que assim, eu sei o que eu vou fazer, mas e vocês? Porque nós vivemos isso. A gente gostaria de ter mais controle, poder ajudar, o que nós esperamos, as nossas expectativas, né, sobre isso. E eu quero lembrar essas palavras. Há uma relação, e eu queria que a gente gravasse sobre ciclo 3 palavras aqui. Exemplo, exortação e expectativa. Expectativa é isso, é o que nós gostaríamos de como continuasse. A gente mudou, a gente tem uma expectativa de como continua a amizade. O filho saiu de casa, tem uma expectativa de como ele vai viver e tocar a vida. O filho casou, a gente tem uma expectativa de como ele vai viver seu casamento. Você vai para uma outra empresa, você tem uma expectativa de como vai ficar quem está ali. Ou você mudou de função, quem vai assumir a sua função. Você está numa comunidade de fé, você tem expectativa. Nós temos expectativas, isso faz parte de nós. E nós temos. E que expectativas nós alimentamos? As expectativas que nós alimentamos mostram muito sobre esse termômetro, né, da nossa alma, e assim, apontando de como estão os nossos sentimentos. Porque eu preciso tomar cuidado e prestar atenção quando eu tenho expectativas ou eu tenho más expectativas. Isso muitas vezes quando tem rompimento, quando tem algo traumático, eu preciso dar disso, que parte muito vem comigo na bagagem. Então, há um casamento que se por causa de, por exemplo, traição, né? Que expectativa tenho da parte que traiu, que ficou tal, tudo mais. Então, os filhos vão ficar com a mãe e o pai, que expectativa tem disso. Quando as minhas expectativas são boas, isso é um sinal, uma advertência de que eu preciso, e aqui eu preciso tomar cuidado, e aqui eu preciso tomar cuidado. Sentimento. Temos expectativas negativas, e isso não quer dizer que não seja verdadeiro, de que a dor não esteja e aquilo aconteceu, puxar o teu tapete na empresa, mas isso é um desafio para que a gente cuide da nossa alma, porque isso vem com a gente. Então, aqui perceber não é só quando nós temos boas expectativas, nós temos expectativas,
consegui uma promoção, estou indo para outro lugar, estou indo para outra função, estou feliz com a equipe e tudo mais, papapá. Aqui nós temos um desafio que é, ou seja, também avaliar as nossas expectativas. Há uma expectativa, digamos assim, cuidadosa de Josué. Falou, olha, vocês podem viver bem nessa terra. Ele espera que eles vivem bem, mas ele também conhece o povo. Porque aí, então, isso, numa transição, a gente não olha para as expectativas, a gente tem a oportunidade da exortação. O que é a ideia da exortação? Você animar, apontar o caminho. A exortação aqui não é paular, a exortação não é correção. Correção é correção, exortação é exortação. Exortação é ensinar para o caminho, é motivar para o caminho. É o que José está fazendo, olha, ou seja, prestem atenção, tomem cuidado, assim, ó, obedeçam, vejam, Deus amou vocês, tudo que ele fez foi por amor. Ele está querendo mostrar o caminho, falou assim, ele não pode fazer isso no lugar deles, mas ele está exortando, animando, mostrando o perigo, né? Então, aqui ele está mostrando e exortando os perigos que eles podem cometer, os erros que eles podem cometer, as consequências desses erros. Essa é uma conversa de exortação, diferente de uma conversa de correção, de quando você se aproxima e você então passa a apontar os erros do que você já fez. Então, nós temos uma oportunidade nos ciclos que são as exortações. Ou seja, que é o que nós podemos apontar o caminho, podemos ajudar quem fica, quem vai continuar, ou seja, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós já sabemos. Então, o desafio, né, de pessoas que fazem transições aqui tem a ver com isso, tem a ver com também a oportunidade de exortação e poder falar disso. Muitas vezes nós encerramos ciclos e nós não manifestamos as nossas exortações, não manifestamos a nossa preocupação com as pessoas. Olha, aqui talvez seja muito próprio dos pais, mas especialmente homens que talvez tenham dificuldade de se manifestar, não conseguem ter uma conversa com o filho e exortar o filho, dizer das suas preocupações e de como ele pode viver e continuar. Agora, tem algo que, e ainda mais do que a expectativa e mais do que a exortação, é o exemplo. Porque se tem um valor a expectativa e a exortação de Josué, é porque ele viveu aquilo. Ele foi exemplo daquilo. Então, o ciclo dele termina e ele pode apontar para ele mesmo naquilo que ele exorta, e ele pode ter esperança na expectativa e poder apontar para essa expectativa e alimentar isso, porque ele viveu aquilo. Tem a ver com exemplos, tem um impacto sobre quem fica, não são as expectativas e as exortações. O grande impacto nas transições de ciclos são os exemplos. Claro que seria bom se a gente pudesse falar apenas dos impactos positivos, né, dos exemplos a serem seguidos, mas até mesmo os exemplos negativos, eles são uma oportunidade de aprendizado, ou seja, de não fazer, de não cometer os erros que eu cometi, e por isso que isso então pode se ligar à exortação. Eu falo assim, imagina um gerente, um chefe, alguém passou numa equipe, ou então um pai que olha para trás e percebe agora já o filho adulto e os erros que cometeu na primeira infância, na adolescência, e tem a oportunidade de, nesse processo de expectativa, exortação, também reconhecer seu exemplo, dizer assim, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu não fui isso. Então, aqui nós prestamos até... Agora, nós não sabemos quando vão encerrar todos os nossos ciclos, mas podemos cuidar do modo que estamos vivendo para que isso seja exemplo. Nós não sabemos de que modo vão encerrar os nossos ciclos. Talvez os nossos ciclos não vão se encerrar de modo natural, como se encerra aqui o ciclo de Josué.
O ciclo de Josué se encerrou de modo natural. Tem a ver com a limitação física, com o tempo, com o final do projeto, ou seja, conquistaram, terminou, tudo bem. Agora, nem todos nós temos essa oportunidade. Nós não sabemos quando nossos ciclos vão terminar. Por isso, temos que cuidar do modo como vivemos, assim, e fazer isso do nosso estilo de vida, cuidar do nosso estilo de vida. Que exemplo nós somos? Aqui, quando eu penso nesse conjunto, né, do modo como vivemos, o exemplo do que nós podemos orientar, desejar para as pessoas, que tem a ver com a nossa exortação e as nossas expectativas, são um desafio constante para todas as áreas da nossa vida, e não apenas para as grandes áreas da nossa vida. Aqui tem a ver com, sejam projetos curtos, sejam projetos longos, seja aqui algo que tem a ver com um ciclo de muitos anos ou um ciclo curto de relações. Mas, para mim, quando eu olho para Josué e vejo esse homem, eu também vejo um reflexo, porque ele cresceu com um grande exemplo. Ele se tornou quem ele se tornou também por uma outra transição, e o impacto que ele teve de um outro exemplo, que foi de Moisés. Ele se tornou e cumpriu as expectativas que Moisés tinha. Tenho certeza de que Moisés, quando ele olha para a terra, e ele não vai entrar, mas ele sabe de que preparou alguém, de que vai ficar em seu lugar, de quem caminhou com ele, a expectativa que ele tem. Imagine você as expectativas que Moisés tinha sobre Josué. E aí as exortações, o que ele ouve de Moisés, exortação, e o que nós temos aqui semelhante ao final do ciclo de Moisés, nós também temos com Josué. Essa grande exortação, e a mesma exortação, e é o que nós chamamos de legado, da marca que nós deixamos. Que marca, que assinatura nós deixamos nos nossos ciclos? Então, que marca, que legado que nós recebemos e que nós estamos continuando, né? Então, não apenas um legado que nós iniciamos, mas quais os legados que nós perpetuamos, que nós recebemos e que devemos continuar. Quais são os legados que nós não deveríamos continuar? Quais são os exemplos de ciclos que nós vivemos e de que nós deveríamos abortar, nós deveríamos deletar, né? Nós deveríamos romper? Que ciclos que não fecharam? Porque, e aqui foram as ações que eu ouvi de que a época prestei. Quais são as ações? E aí vem a oração de gratidão a Deus, de entender. Eu lembro, por exemplo, tem um momento na minha vida muito importante que eu estou fechando o ciclo da minha educação aqui fundamental, a época se chamava segundo grau, né? E queria muito para o seminário, entendia disso, que era meu próximo ciclo, ser pastor e tudo mais. E meu cunhado, ele já era pastor, ele vai me orientar. Eu falei, Vando, em casa o pessoal me chama de Vando, né? Você tem 18 anos, você vai para o seminário, vai sair de lá, uma pastinha embaixo do braço, formado, com um canudo de reverendo, vai ser autoridade espiritual numa comunidade, solteiro. Você veio de uma família boa, não sabe o que é crise familiar, você nunca precisou trabalhar, não sabe o que é a necessidade financeira, que depender do salário no final do mês, você correu, não sabe o que é desemprego, não sabe o que é isso. Deus te abençoou com uma boa família, uma família estruturada, você vem de uma família funcional. Aí você vai cair com 22 anos, imaturo, mesmo com todo o potencial. Ele fala assim, eu sei que você vai ser pastor e vai ser um homem usado por Deus, que esse é o seu chamado. Deus tem isso para você. Só que você vai se arrebentar muito a igreja até entrar no prumo. Ele falou assim, vai mais maduro pro seminário, case, vai trabalhar, vai conhecer
igreja, tem uma visão romântica da igreja. E como foi importante para mim? Primeiro, assim, porque ele assegurou a expectativa que ele tinha de mim, de que ele reconhecia meu chamado. Como foi importante, porque a exortação dele me mostrou um caminho, mas sobretudo o Jean também era pastor que amava a igreja, ou seja, e eu vi o exemplo dele, do que ele vivia, tanto como cristão como pastor. Não era alguém de fora dando um pitaco e querendo se meter na minha vida, querendo interferir nos meus ciclos. E foi muito importante, porque a decisão que eu tomei naquela transição de ciclo me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu não vou para o seminário, eu não fui para o seminário com 18 anos, vou ficar na igreja, vou viver a igreja, vou me especializar na área de juventude, vou amadurecer, vou trabalhar fora, e, assim, eu vou casar, eu vou viver dentro da igreja, os bastidores da igreja, vou passar por uma divisão de igreja, e é aí que eu vou para o seminário. Então, quando eu vou me ordenar, isso com 28 anos, assim, eu já, 10 anos depois, já uma pessoa sendo madura e preparada para um novo. Então, que Deus nos ajude a perceber os ciclos, os finais de ciclos que nós já vivemos, os modos como eles encerraram, os ciclos que nós tivemos a oportunidade de fazer a transição, ou ciclos que nós vivemos isso de modo traumático, e poder observar esse conjunto aqui que tem a ver com as expectativas no final de um ciclo, as exortações de um final de ciclo e o exemplo, que ficam e se encerram com um ciclo, e que nos impactam. Que Deus nos ajude, Deus nos ajude a ser exemplo em todos os ciclos que nós estamos vivendo, que Deus nos dê sabedoria, especialmente para você que agora talvez esteja vivendo uma transição de ciclo, talvez esse momento que nós estamos vivendo da pandemia te forçou uma transição de ciclo, e que Deus te permita cuidar disso, aprender com isso, poder avaliar a nossa vida, amadurecer, olhando para os ciclos que nós atravessamos, e que Deus nos dê graça para que a gente seja exemplo em todos os ciclos que estamos vivendo, possamos apontar com exortação o que nós vivemos, e ter um coração cheio de expectativa daqueles que vão seguir e continuar os ciclos. Que Deus especialmente abençoe nesse momento que nós estamos vivendo, que também são os nossos ciclos de fé e os ciclos espirituais. Nós temos vivido momentos difíceis em relação às nossas comunidades de fé, em relação às nossas igrejas. Que Deus dê sabedoria para entender isso também. Muitas pessoas estão decidindo mudar de igreja, e, assim, elas estão revendo o modo, e estão revendo, estão olhando a igreja com outros olhos. Que Deus dê sabedoria para perceber se é momento ou não de um final de ciclo. Deus abençoe você nos seus ciclos e também nas oportunidades que nós temos ao final dos nossos ciclos. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós nos unimos em oração e te agradecemos por todos os ciclos que nós já vivemos. Pai, por todas as exortações que nós vimos que nos ajudaram, pelas expectativas que as pessoas tinham de nós e que nos motivaram, nos impulsionaram, Pai, se cumpriram. Nós te agradecemos pelos exemplos que nos direcionaram, nos deram referência, Senhor, para nos tornar, viver e seguir nos novos ciclos. Deus, nós pedimos a tua direção. Muitas vezes nós fechamos ciclos e temos dificuldade em retomar novos ciclos. Deus, muitos de nós temos dificuldade de encerrar ciclos, tomar decisões.
Muitos de nós temos dificuldade de passar questão, temos dificuldade de lidar com o fim de si. Deus, nós temos dificuldade de perseverar em si. Ajuda-nos a viver sábio, avaliando a nossa vida, avaliando nossos. Que tua presença em nós, a vida em nós, Pai, se reflita no exemplo que nós damos para os outros, o impacto do nosso exemplo sobre os outros, seja isso no impacto familiar, na relação conjugal, nossos filhos, nossos pais, seja nas relações de amizade, seja nas relações profissionais, Senhor, seja nas relações de Pai na igreja, seja quais forem as relações, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Pai, eu oro por aqueles que agora estão nos finais de ciclo, estão dando com ciclos que foram encerrados de modo traumático, daqueles que estão vivendo, Pai, do lado de cá e foram impactados por ciclos que se encerraram. Deus, ajuda-nos, Senhor. E mais uma vez, nós nos unimos em oração por nossa realidade. Deus, visita do Senhor. E hoje precisa do teu amor, precisa do teu carinho, precisa do teu consolo, especialmente preenchendo esse lugar que agora é tomado pelo silêncio. Deus, nós nos unimos em oração pedindo, Pai, por esses que estão enfrentando a miséria, a falta, ó Deus, da recessão, estão vivendo do modo mais cruel e duro os impactos, as consequências de toda a nossa crise, Senhor. Deus, pedimos para aqueles que estão enfrentando crise na sua saúde mental, emocional, aqueles que estão sem ânimo, aqueles que estão, ó Deus, sem vigor. Deus, que nesse dia o Senhor seja esse impulso, seja esse vigor, seja essa força, seja esse calor, essa alegria que as pessoas precisam para tocar o dia de hoje, Pai. Visita-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a terminar, Deus, esse ciclo que estamos vivendo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou com vocês uma manhã, abençoe a sua vida. Acabo de nós fechar o de Jesus, como temos anunciado aqui. Semana que vem teremos uma semana muito especial aqui de devocionais de mãe para mãe aqui nas nossas manhãs. A joia, que Deus abençoe o seu dia. Também você pode repartir, além de ser abençoado, poder repartir essa reflexão com outras pessoas. Aquele abraço, pessoal.